Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um dia da nossa Semana do Advogado aqui da UEL Pinheiros. É o terceiro dia de palestras e hoje nós vamos passar para a área de direito empresarial. A gente tem cada palestra dedicada a um tema específico do direito, então nós já passamos por direito penal, direito do trabalho, relações institucionais. Ontem nós tivemos uma palestra muito interessante, que foi de diretores jurídicos, palestra de departamento jurídico, para que eles passassem a experiência de como enfrentar a pandemia, quais foram as mudanças, os desafios enfrentados. E hoje nós teremos mais uma diretora jurídica aqui com a gente, que é a doutora Silvia Bugelli, que é diretora jurídica do Banco Plural. E para nós é muito interessante essa relação. Paulo, seu microfone está no mudo. Estava o tempo inteiro no mudo ou não? Ficou, acho que uns 10 segundos, talvez. Desculpa. Bom, voltando aqui, destacando a presença da doutora Silvia Bugelli, diretora jurídica do Banco Plural, e que é uma iniciativa nossa aqui da UEL Pinheiros, expandir ao máximo o contato com os advogados. Então, advogados de empresa, advogados de escritório e também advogados públicos. Nós temos a comissão de departamento jurídico, comissão do advogado público, e a gente pretende, nessa semana jurídica, prestigiar todos eles e, por isso, sempre a preocupação de trazer a voz da empresa para falar aqui também no ambiente da UEL Pinheiros. E esse tema é muito importante. A gente vai tratar hoje das operações de fusões e aquisições, né, das operações de M&A, pós-pandemia. O que mudou após meados de março desse ano, em que o mundo inteiro ficou de pernas para o ar, e operações de andamento, investimentos a serem feitos, como que isso foi trabalhado pelas empresas, né? A doutora Silvia vai conseguir dar um olhar específico dos bancos, das empresas e também da parte jurídica, e como que isso foi trabalhado nos contratos, quais foram as repercussões diretas nas negociações e nos contratos. Então, apresentando inicialmente aqui os debatedores de hoje, nós teremos, como eu já adiantei, a presença da doutora Silvia Bugelli, que é advogada, tem aí uma carreira muito interessante. Ela iniciou a carreira dela em banco de investimento nos anos 90, teve uma ascensão muito rápida. Na época, trabalhava no Banco Pactual, que era, enfim, um banco praticamente único, um banco que praticamente criou o mercado de banco de investimentos no Brasil, e ela liderou o jurídico do Banco Pactual, perdão. Podemos falar até, né, doutora Silvia, muito nova, né? Enfim, foi uma ascensão muito rápida e ela se tornou sócia do banco, a primeira sócia mulher. Então tem todo esse currículo interessante, né, de todos esses desafios que ela teve que encarar e cada obstáculo que ela superou. E aí sempre teve uma carreira acadêmica de destaque, e aí num dado momento ficou numa encruzilhada de seguir na carreira acadêmica ou continuar no banco, e aí ela teve coragem, foi fazer pós-graduação no exterior, então fez LLM em Chicago, na Northwestern, e aí quando voltou de Chicago, foi para a advocacia privada, teve o seu escritório, com muito sucesso, mas os bancos não deram folga para ela, e depois de um tempo ela recebeu um convite dos amigos que fez no Pactual para assumir o departamento jurídico do Banco Plural, e já está hoje à frente do departamento jurídico do Banco Plural há alguns anos, não só na área jurídica, também na área de compliance e também na área de negócios. Ela acaba assessorando também a geração de negócios dentro do banco, então tem aí uma expertise muito grande, seja jurídica, seja da área de negócios. E para complementar tudo isso, nós também temos aqui o doutor Luiz Augusto Azevedo Sete. Muito obrigado pela sua presença. Aí com uma visão muito própria de escritório, de negociação, do dia a dia de operação, de contato com o cliente, de gerenciamento de equipe. O doutor Luiz Augusto tem ampla experiência em M&A, participou de diversas operações relevantes, também buscou a sua formação no exterior, fez LLM na Universidade da Pensilvânia, então acho que demonstra bem a qualidade dos debatedores que nós teremos hoje, com ainda o diferencial de ter essa experiência internacional muito importante aqui para a advocacia de Pinheiros,
poder sentir como é que é esse desenvolvimento de carreira e essa área puramente de negócios, né? Na OAB nós temos muitos advogados que atuam muito na área de contencioso, que não é muito o dia a dia nem da Silvia, nem do Luiz. Então vai ser bom para nós termos contato direto com as pessoas que trabalham muito na área consultiva, na área de contratos. Agradeço a presença de vocês e, dando início aqui aos temas, a ideia é que eu faço a sugestão de alguns temas, a Silvia e o Luiz desenvolvem esses temas e, claro, querendo estender, colocar algum outro assunto em pauta, fiquem à vontade, né? Às vezes a gente começa com a discussão e ela vai caminhando para um lado diferente do que inicial proposto, vocês fiquem à vontade. A ideia é a gente começar a falar sobre os impactos da pandemia, mas o tema é muito amplo, então, surgindo aí temas que vocês acham interessante trazer para a noite de hoje, tem toda a liberdade para isso. Bom, inicialmente, queria falar da pandemia de modo geral, né? Imagino que vocês estavam no meio de operações, estavam aí para fechar a operação, para iniciar investimento, fazendo propostas de aquisição, perto do fechamento de operações, ou operações já recém-fechadas, e do dia para a noite a gente foi pego de surpresa, seja pela mudança drástica do ambiente de negócios, ou até mesmo pela desvalorização da moeda que acabou acontecendo, e isso impacta diretamente a área de vocês. A gente vinha num momento muito positivo, todo mundo achando que o ambiente de negócio ia melhorar com um governo mais liberal, com Paulo Guedes na economia. Eu acho que na área de vocês todo mundo tinha muita torcida por isso, o ambiente de negócio um pouco mais claro, e aí com um ano de governo a gente tinha pego com essa novidade da pandemia, e a bolsa que estava batendo recorde, teve uma queda aí de 40% aproximadamente, e acho que foram meses muito complicados para vocês e de muita experiência nova que ninguém imaginava passar. Então, acho que a gente poderia começar a noite de hoje explicando para nós aqui de Pedro como é que foi esse impacto inicial da pandemia e como que isso repercutiu no dia a dia de vocês e nas operações de andamento. Então, prestigiando as mulheres aqui de Pinheiros, a nossa advocacia feminina, a nossa advocacia de empresas, eu abro a palavra para a Silvia iniciar a exposição e aí, após isso, passamos para o Dr. Luiz. Silvia, boa noite, obrigado pela presença. O microfone é seu. Boa noite, Paulo, boa noite a todos, muito obrigada aí pela apresentação, achei super curioso, porque ninguém pediu meu currículo e você descreveu aí com detalhes, né, enfim, isso é que dá a gente ser muito conhecido, né. Enfim, quando o Paulo falou aí do escritório, eu tive a oportunidade de, num pedaço da minha carreira, muito gostoso trabalhar com ele, tê-lo como sócio, né, e foi uma experiência realmente muito bacana. Acho que primeiro parabenizar vocês, né, pela essa oportunidade da gente falar um pouco de mercado financeiro e mercado de capitais e as operações aí de M&A, acho que é um tema bastante interessante, pouco tratado, né, a gente vê muito isso no nosso mercado, né, Luiz, mas pouco difundido para outras áreas, né, para o pessoal de contencioso, como o Paulo mencionou aí, acho que, enfim, é um assunto que apesar de ser muito vinculado ao business, tem um viés jurídico muito relevante, né, muito importante. Então, falando um pouco aí a sua questão de como é que a gente enfrentou essa questão da pandemia, né, acho que o começo foi muito assustador para todo mundo, né, tanto do lado do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional, ninguém esperava passar por aqueles dias de incerteza em março, né, acho que do ponto de vista de mercado, a gente teve muita volatilidade, muita oscilação no mercado, e isso obviamente impacta em preços incertos e de toda forma aí uma incerteza acaba tendo um reflexo direto
nas operações, do ponto de vista de prorrogação de prazo, do ponto de vista de investidores internacionais terem um pouco mais de dificuldade de entender regulação nova, que, enfim, a gente teve aí uma quantidade gigantesca de novas medidas provisórias, principalmente na parte do trabalho, né, que era uma questão muito importante ali para entender como é que ia ficar essa questão toda de colocar funcionários em home office e tal. Então, acho que foi um período muito conturbado, assim, a gente até brincava que saiu uma nova medida provisória, não tenho condição de ler tanta coisa, né, então teve muita norma, não só do ponto de vista de medida provisória, mas também CVM, né, a gente acompanha muito aqui, é muito regrado por CVM e Banco Central, então teve uma enxurrada de novidades, muita coisa boa, né, para o mercado, do ponto de vista de prorrogação de prazos, do ponto de vista de entendimento da necessidade de se conceder aí prazos para AGOs mais alargados, prazo para entrega de informações obrigatórias de Banco Central e tudo mais. Então, acho que foi um período muito agitado do ponto de vista do advogado, né? Principalmente, assim, para a gente entender todas as mudanças e os impactos disso no nosso dia a dia, sobre todas as esferas, desde uma questão mais interna, afeta a departamento pessoal, até uma questão mais específica de, sei lá, DPGS, que é um termo super próprio, que é um título emitido por instituição financeira que há anos não era emitido e que o Banco Central passou a regular de novo, e o mercado queria entender o quanto isso podia oxigenar mais e trazer mais recursos para o mercado como um todo, e obviamente isso impacta em recursos também para as empresas, pessoas físicas e de uma forma geral. Então, acho que a gente teve aí um momento, primeiro, de muita incerteza pessoal e até que ponto esse vírus poderia contaminar mais gente da família e tudo mais, então era muita incerteza do ponto de vista do que iria acontecer nos próximos dias, e ao mesmo tempo uma quantidade muito grande de trabalho, então meio que mesclou e não deu para fazer outra coisa a não ser trabalhar, né? Acho que aqueles dias foram muito intensos, né? Meados de março, começo de abril, foi uma época bastante intensa de trabalho, com desafios diferentes de estar todo mundo em home office. Aqui na estrutura Banco Genial, a gente tem cerca de 600 funcionários e todos eles ficaram em home office, 97% do grupo ficou em home office, e a gente obviamente tinha um plano de continuidade muito bom e que deu certo, testado com algumas ocorrências anteriores, mas de final de semana, quando não estava todo mundo utilizando a internet em casa, então, enfim, foi algo que felizmente a gente não teve grandes ocorrências. A gente teve uma questão aí de bolsa muito séria, né, que todo mundo acompanhou, foram 6 circuit breakers, que, enfim, é uma novidade para o mercado brasileiro, isso impactou muito em termos de risco de investidor. A gente tem 2 corretoras aqui na casa, então isso gerou também uma apreensão muito grande do ponto de vista do que poderia acontecer. Ao mesmo tempo, juros caindo, então muita gente migrando para a bolsa. Para vocês terem uma ideia de comparação, no ano passado, em março, a gente tinha mais ou menos 600 mil CPFs operando na Bovespa. Em março desse ano, aumentou para 2 milhões. Então, assim, você imagina o que é novas pessoas operando na Bolsa, dúvidas surgindo, pessoas que não necessariamente têm track record de experiência, né, nesse mercado. Então, assim, foi um momento bem agitado. Acho que passando abril, a gente teve um pouco mais de calmaria no sentido de as pessoas entenderem que tem que fazer reunião, que tem que continuar trabalhando, e aí a coisa começou a voltar ao normal do ponto de vista de operações, né? A gente viu muita coisa que estava on hold ou suspensa já voltar, né? Pelo menos assim, na minha experiência aqui, a gente viu muito projeto que estava um pouco parado, voltando, até projeto de mercado de capitais, fazendo reunião com o CVM, com as pessoas em casa, que era inimaginável antes de março, né? Ninguém imaginava que você poderia falar com o superintendente da CVM sentado na casa dele. Então, a gente começou a fazer muito call, muita reunião, muita discussão, tanto para operações de renda fixa, quanto para operações de renda variável. E no mercado de M&A, que é o foco aqui, também uma volta desse apetite, claro, mais comedido, até porque operações de M&A, o Luiz está aqui para não me deixar mentir, a gente fica dentro de uma sala negociando dias e noites, né? Todo mundo dentro de sala discutindo minuta de contrato e tal, e só sai dali quando a operação acaba. Então, a gente passou a ter uma vivência diferente, que era discutir em salas virtuais. Claro que perde muito, a negociação acaba não sendo exatamente a mesma como é costumeiramente, né? Mas acho que
de uma certa forma, todo mundo se acostumou um pouco com isso de uma forma muito rápida, porque não é uma questão só a Silvia está em casa, só o Luiz está em casa, só o Paulo está em casa, todo mundo estava na mesma situação. E, de uma certa forma, o que a gente sentiu é que todo mundo queria se apegar às operações, ao negócio, até mesmo para poder dar continuidade, né? Então, assim, eu, pelo menos, vi uma sensação de normalidade a partir de maio, junho, muito grande, né? A gente teve aí alguns processos importantes no meio do caminho, por exemplo, a gente participou de processo de licitação de BNDES, 2 grandes processos de licitação, que a gente até saiu vencedor no processo, isso tudo aconteceu quando as pessoas estavam online, discutindo proposta, formando consórcio, então, coisas que você não imaginava isso no começo do ano, né? E acho que, de uma maneira geral, isso trouxe um evento da tecnologia muito mais próximo para todos, de uma maneira muito rápida e muito eficiente, né? Hoje eu já voltei para o escritório, já estou aqui há alguns meses já, mas, enfim, o fato de estar aqui, ou o fato das pessoas estarem em casa, mescla não tem prejudicado. Acho que isso é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida, né? Assim, do ponto de vista específico das operações, a gente teve alguns fechamentos no meio do caminho que foram, obviamente, postergados um pouco, mas, como eu falei, 1-2 meses, ali o período de março e abril. Logo depois as coisas já começaram a se acertar. Muita discussão sobre cláusulas contratuais que não se dava tanta atenção, né? Como caso fortuito, evento de força maior, o que é pandemia, nunca se escrevia isso em contratos, agora começou a ter uma preocupação muito maior com as cláusulas chamadas MAC, né, Material Adverse Effect, que é, enfim, a cláusula que tem uma situação diferente da situação usual, muita discussão de preço, obviamente, não só pela queda desvalorização do real, mas pela queda dos juros e principalmente pela incerteza do que o negócio funciona. Então, assim, você imagina algumas operações estavam em andamento do setor de varejo, quer dizer, como é que é isso? Qual a incerteza que vai acontecer agora? Então, obviamente, algumas cláusulas adicionais foram colocadas em termos de resultado das empresas, de possíveis earn-out no futuro. Então, assim, eu não sei qual que é a situação hoje, eu vou dividir o meu preço que era fixo num preço dependendo de uma determinada condição acontecer. Enfim, acho que teve uma mudança muito rápida, acho que esse é o grande ponto, né? Em janeiro desse ano, a gente tinha, em termos de atos de concentração no CAD, uma evolução muito grande comparada ao ano passado. Aí, obviamente, deu uma caidinha, mas agora já voltou. Então, se a gente pensar em termos de atos de concentração que são submetidos ao CAD, que são operações maiores, mais relevantes, já está voltando numa base bastante interessante, né? Se você pegar todos os estudos, a Price fez um estudo grande também, aí do ponto de vista de evolução das operações, a gente consegue entender que teve uma barriga e já está voltando com expressões bastante interessantes. Alguns setores mais favorecidos, outros menos, né? Setor de saúde, obviamente, é um setor bem favorecido, que teve até algumas operações aí de concentração que não se imaginava acontecer antes da pandemia, e tantos outros. Então, sumarizando, né, eu entendo que, apesar de ter sido algo completamente inesperado, né, acho que ninguém imaginava que o mundo passaria por algo tão grave quanto o que a gente passou aí, e ainda passa, de certa forma, mas acho que a tecnologia veio para ficar e rapidamente as pessoas se adaptaram. E apesar de cláusulas novas terem surgido e operações terem sido suspensas por um determinado período, eu vejo isso voltando com uma pujança muito grande, uma velocidade muito interessante. Luiz. Obrigado, Silvia. Obrigado, Paulo. Muito obrigado aí pelo convite da OAB de Seção de Pinheiros. Obrigado ao Pedro, meu amigo. Boa noite a todos. É um prazer realmente dividir aí o painel com a Silvia e com o Paulo. É uma honra para mim. Eu acho que, só acrescentando o que a Silvia deu o panorama geral, eu acho que a gente viveu realmente a mesma coisa no escritório de advocacia. Nosso escritório são 300 advogados, todos de home office. O escritório reabriu, tem 1 mês e pouco que a gente reabriu o escritório. É opcional para todas as pessoas. Vem 6 pessoas, 10 pessoas durante o dia no máximo. Então, quer dizer, as pessoas se acostumaram, estão acomodadas, estão bem acomodadas. Então, eu acho que estão rendendo mais do que no passado até. É uma surpresa muito grande,
porque as operações têm andado. Nós tivemos um baque muito forte, realmente, nas operações de M&A. Há uma assimetria de preço, né, Silva, que você mencionou, porque tem que ser ajustada essa simetria de preço. Quanto que essa empresa vale? Ela vale o que ela faturava até o ano passado? Ela vale o que ela fatura nesse período? Ou ela vale o que ela vai faturar no ano que vem? E isso dá uma flexibilidade muito grande na negociação do contrato. E aí entra o advogado. O que o advogado de M&A faz? E aí muita gente pergunta, minha filha me pergunta, o que você faz? Como é que é a sua vida? Quer dizer, o que o advogado de M&A faz? O advogado de M&A consegue realmente identificar essa assimetria, essa diferença entre as partes num processo de M&A de compra e venda, e consegue ligar os pontos. Consegue entender os riscos e até que ponto que o seu cliente pode tomar aquele risco e explicar aqueles riscos para ele. Por isso que um advogado de M&A com experiência faz toda a diferença no processo de M&A, porque ele já viveu aquele risco em outros processos de M&A e ele consegue falar com o cliente. Se você aceitar esse tipo de cláusula, e a Silvia sabe muito bem disso, as cláusulas são mais ou menos padrão? São, mas a redação da cláusula e a forma que você vem alterando a cláusula, ela dá uma dimensão muito diferente no contrato e ela consegue fazer o link, onde você consegue ajustar o interesse das duas partes. E essa é a função do advogado de M&A. O drafting sections que a gente participa, que a Silvia mencionou, eles têm sido mais produtivos e mais rápidos por ser online. Eu participei de alguns nesses últimos meses, eu fiquei surpreso, porque a gente falava de draft section, sempre era o dia bloqueado. Nunca se marcava uma sessão de negociação de contrato pela parte da manhã ou parte da tarde, era o dia inteiro bloqueado, você estava com o dia bloqueado. Hoje eu tenho participado de algumas negociações de contrato que a gente marca 2 horas e consegue resolver em 2 horas. Obviamente perdeu muito o contato pessoal, o olho, aquele contato com o cliente, aquela pergunta no pé de ouvido, isso tudo é muito importante no processo de M&A, porque ele está vendendo todo o valor da vida dele, ou uma grande parte do valor da vida dele que ele dedicou para aquela empresa, principalmente M&A de middle market. Eu quero só fazer um passo atrás. A gente está falando de M&A, de fusões e aquisições, e eu acho que só dar um parâmetro para quem realmente não participa diretamente em operações de M&A, nós temos mais ou menos hoje no mercado 5 parâmetros de operações de M&A. Então, só dar uma definição de que a gente está falando. Eu acho que eu e a Silvia vamos falar mais ou menos da mesma coisa, são os parâmetros que a gente participa. Tá? Mas existem 5. O primeiro deles praticamente são investimentos em startups. Eu chamo de FFF, Family, Friends and Fools. São os amigos, os familiares e os bobos, que é aquele primeiro investimento na empresa. Muitos desses investimentos não vai para frente, ele é extremamente arriscado, e você faz normalmente porque você confia naquela pessoa. Você não tem outra razão para fazer. Às vezes você tem uma tese também de investimento, mas é um mercado muito pessoal. E são valores muito baixos. É aquele primeiro valor de investimento que você precisa para dar vida àquela empresa. Esse é um M&A. É um M&A. É muito simples. Na maioria das vezes a gente não participa, escritórios grandes como o nosso, bancos como o da Silva não participam, mas que gira no mercado com muita facilidade, e o Brasil tem muita empresa desse tipo e tem muita transação ocorrendo e não parou. E não parou e não vai parar. Então, esse é o primeira tranche de M&A que a gente está falando. O segundo é a Venture Capital. Venture Capital, o Brasil ainda é muito incipiente, são tickets um pouco mais altos, são valores 2 milhões, 10 milhões, às vezes até 20 milhões de reais, onde na maioria das vezes são fundos dedicados a investir nesse tipo de empresa. De novo, nesse caso, eles investem em teses de investimento, são teses, na maioria das vezes em teses
que eles investem no setor, venture capital especialista em setor, e também na governança, se a empresa tem alguma estrutura de governança já saudável, tem um perfil agressivo de crescimento, e o Brasil tem essa facilidade muito grande, porque muitas empresas crescem 30% ao ano durante 5 anos seguidos, ou mais. E poucos países do mundo conseguem ter esse mercado diversificado como é o mercado brasileiro. O Venture Capital, ele deu uma estabilizada, porque ele não é vamos dizer assim, um mercado onde você pode dar uma parada porque aquela empresa vai estar naquele lugar necessitando de capital também. Há muita liquidez no mercado, nunca se teve tanta liquidez no mercado, então dinheiro existe no mercado para continuar os processos de M&A. E o Venture Capital também é um volume muito grande de transação, mas ainda é muito incipiente no Brasil comparado com outros países. A Europa e os Estados Unidos têm um mercado de Venture Capital muito mais abrangente que o mercado brasileiro. E o terceiro são os fundos de Private Equity, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros, que aí já é um setor onde eu e a Silva a gente milita muito. São operações que a gente chama de operações de middle market. Aí você tem diversos níveis de middle market, operação entre 100 a 500 milhões. E essas operações que você sentiu um baque maior, obviamente, porque algumas das empresas, ou a maioria das empresas, são empresas familiares ainda, são empresas de dono, empresas familiares, e que a negociação é um pouco mais complexa, porque realmente você está negociando com o dono da empresa e que você tem diversos fatores na mesa de negociação. E com a pandemia, houve um momento de incerteza muito grande no Brasil. Agora, eu acho que de uma forma regularizada, e dentro desse setor de middle market, existem duas teses muito grandes no mercado. Uma que a gente chama de tese oportunista, que são aqueles fundos que buscam aquela oportunidade, aquela tese de oportunidade, e aí busca aquelas empresas que já estão à venda, e isso é muito comum no mercado. Aí você tem eventos de consolidação, onde um fundo compra 5 empresas do mesmo setor. Aí você tem eventos de teses, porque se aquele setor, o setor de saúde, como a Silvia falou, deu certo, houve uma consolidação certa de hospital, aí muitos buscam aquela consolidação de hospital em outros estados, porque se deu certo em São Paulo ou no Rio de Janeiro, vai dar certo em Minas, vai dar certo no Paraná, é a tendência, e essa é a tese oportunista. Nessa tese oportunista, você tem que realmente correr no mercado, porque aquela empresa está à venda e ela está sendo procurada por diversos players, por diversos agentes do mercado. E existe a segunda tese, que é aquela tese fundamentalista, que são fundos que investem porque já estudaram o setor, eles têm um conceito de evolução, que acha que o setor vai evoluir de uma forma dimensional, uma forma X, com muitas variações, e mais acelerado que o resto, e ele então procura aquela empresa. Ele procura aquela empresa que não está à venda, ela não está no mercado, ela não foi assediada, e ele desenvolve a tese. Ele desenvolve a tese, é uma negociação um pouco mais complexa, e que essa tese do fundamentalista, independente de Covid ou não, porque ele entende que aquele setor, independente de Covid, ou pandemia, ou crise, é um setor que vai prosperar. Ele vai continuar prosperando. E nessa tese fundamentalista, quase todos os M&As continuaram, e a gente está vendo muitos processos sendo fechados com os mesmos preços que foram negociados em março ou em fevereiro. Alguns com descontos, e aí a gente pode tocar isso nas próximas questões, Paulo, e diversos mecanismos. Aí surgem diversos mecanismos, o earn-out. Eu acho que o earn-out é um mecanismo importante. A gente fala alguns termos em inglês, vocês desculpem, porque a gente só aprendeu esses termos em inglês. Então, a gente tem eles na cabeça. O earn-out é um mecanismo onde parte do preço é um preço futuro. Então, é uma forma interessante e inteligente de negociar. Quando há uma assimetria de preço, você entende que sua empresa vale 100 e o comprador entende que vale 50, por diversos fatores.
E você prova que a sua empresa vale 100, aplicando uma fórmula no futuro. E você continua, de alguma forma, envolvido na gestão da empresa. Obviamente, você tem que entregar aquele valor da empresa. E aí a gente chama de earn-out. E parte daquele valor você vai receber se entregar. Se entregar um faturamento X ou um lucro X, etc. E aí você continua empenhado naquela gestão da empresa e você recebe parte do valor no futuro. E isso é um mecanismo, parece simples, mas tem diversos complicadores, parece simples, mas não é, diversos complicadores, onde você negocia e consegue ligar os pontos, que eu falo, ligar os pontos, onde você consegue trazer na mesa uma diferença de 50 para 100, mas consegue, por incrível que pareça. E como esse, tem diversos. Então, em pandemia, nessa época de crise, de pandemia, obviamente, todas as partes têm que ser mais flexíveis, estão sendo mais flexíveis, para que tenhamos um fechamento de uma transação. Paulo, com você. Muito obrigado. Acho que passaram muito bem pelos assuntos aí, a discussão muito interessante. E é bom para nós, sabemos que o mundo continuou apesar da pandemia, né? Que os negócios foram fechados, a gente acaba sempre sendo criativo e conseguimos tocar a vida aí. Na área de vocês, o impacto para as grandes operações não foi tão sensível assim. Mas eu queria agora passar por um ponto, talvez mais específico, mais do dia a dia mesmo, e abordar a negociação do contrato em si, o dia a dia da operação, como é que ele foi impactado pela pandemia, né? O gerenciamento das equipes, imaginando aqui um cenário de due diligence, por exemplo. Geral, as auditorias que são feitas, né, que o nome comum é due diligence, mas antes de você fechar a aquisição da companhia, você faz uma análise muito criteriosa de diversos documentos da companhia, desde os documentos societários até mesmo as dívidas, os processos e tudo mais. E para isso, o Dr. Luiz de Azevedo Sete comentou, por exemplo, na história dele, mais de 300 advogados. Uma equipe grande deve ser equipe de auditoria de due diligence, que precisa de braço para conseguir auditar as grandes empresas. Como é que essas pessoas trabalharam no momento de pandemia? Então, você tem um cronograma de operação. Em geral, esses cronogramas são apertados, né? Como o Luiz colocou, reserva o dia para a negociação. Então, você coloca no contrato que a due diligence vai demorar 30 dias, no pré-contrato, né? Quando você ainda tem uma série de condições aí a serem superadas. E muitas vezes a empresa tem que disponibilizar esses documentos. Hoje é muito no ambiente virtual, antigamente era o ambiente físico. Como é que foi isso no dia a dia? Teve algum impacto? Complicou as operações? Ainda vem complicando ou não? Também foi uma forma que vocês conseguiram, com esforço e criatividade, impactar pouco e as operações continuaram. E aí as questões pós-contrato, né? A gente já abriu aqui para vocês falarem como é que ficaram as disposições pós-contratuais, né? O pós-M&A, que existe aí também muita regulação nos contratos, então os dois comentaram da cláusula MAC, a validade foi aceita pelas partes, disposições de earn-out, como o Luiz colocou. Como é que fica isso? Vamos pensar numa situação em que eu vendi a minha empresa há 1 ano e meio e eu coloquei um earn-out de 3 anos, né? Então, estou bem no meio do meu earn-out ali. E aí o meu mercado foi impactado. Então, o meu salto de 50 para 100 milhões foi prejudicado. Eu vinha bem e agora travou, né? A minha operação em si travou. Eu tinha uma rede de alimentação, por exemplo, que não fazia entrega, não estava no... Mesmo fazendo entrega, acho que elas foram impactadas, né? A grande maioria foi muito impactada. E aí, como é que fica a situação? Qual que é a minha saída no contrato? Eu consigo postergar esse período? Eu consigo, de certa forma, renegociar o meu earn-out? Alinhar essas expectativas que foram alteradas por conta da pandemia? Então, eu queria colocar esses dois momentos. O momento de execução de contrato, da negociação, que acho que vocês viveram isso, e agora, eu imagino, que estão chegando essas discussões, né? Trabalhando com a Silvia, tinha um cliente que comentava muito com ela, eu acompanhei algumas operações, né? A gente
dividia bem o escritório, ficava mais no contencioso, era mais na parte consultiva, mas um acabava auxiliando o outro nos diversos trabalhos, então participei de alguns M&As com ela. E o cliente falava, eu gosto muito da Silvia porque ela faz o contrato à prova de bala. E agora acho que está tendo muito tiro, né, Silvia? Agora é a hora de ver o pós-contrato aí, como é que ficou. E acho que isso é interessante, porque também é uma situação nova, né? Imagino que tenha crescido muito essas discussões pós-contratuais. Claro que no passado tinha, mas no passado eram questões mais pontuais e muitas vezes ou porque a parte negociou mal o contrato, como o Luiz colocou, eu acho que esse ponto do Luiz foi muito bem colocado, a importância de se ter um advogado experiente de M&A e considerar que muitas vezes quem está fazendo aquela operação é o negócio da vida dela, né? Poucas são as pessoas que vendem mais de uma empresa na vida. Poucas são as pessoas que vendem uma empresa na vida. E poucas são aquelas, menos ainda, o número de pessoas que vendem mais de uma vez. Então, uma falha na assessoria nesse momento pode ser muito prejudicial, né? Então, eu queria passar isso para vocês. Acho que abrir agora com o Luiz. Então, falar, Luiz, um pouco dos impactos diretos na execução da operação, né? Talvez mais nessa parte de due diligence, de auditoria, que precisa de um número maior de pessoas. E depois dessas cláusulas protetivas que vocês já deram uma visão geral, como é que elas foram aceitas aí, sendo colocadas à prova. Então... Ótimo. Vamos dividir assim, Paulo, muito bem lembrado, eu acho que as questões são pertinentes. Eu vou falar um pouco da due diligence e do panorama que a gente está vendo. Eu acho que a Silvia podia pegar as cláusulas MAC, que a gente está vendo realmente uma nova redação das cláusulas MAC, né? E toda vez que se muda muito, é um momento de teste, né? A gente só vai ver isso no futuro. Uma coisa que está acontecendo, que tem acontecido hoje muito mais no mercado, é que há uma disputa já grande no contencioso de antigos processos de M&A e em arbitragem também, principalmente arbitragem, que no passado recente, a maioria das empresas relevavam, deixavam de lado. Não vou discutir por esse assunto. Hoje, em momentos de crise, vamos discutir por esse assunto, sim. Então, vamos discutir de qualquer forma. Então, está acontecendo uma demanda maior de discussões de processos antigos de M&A. E agora, obviamente, vão ser testadas. A gente vai testando as cláusulas que a gente colocou no passado, vai testando essas cláusulas, e a MAC vai ser uma delas agora, que a gente está testando, uma nova cláusula MAC e outras diversas. Eu acho que o contrato ele vai sofrendo essas variações, e ninguém esperava por isso, né? Essa é a realidade. Ninguém esperava pelo mundo inteiro estar vivendo essa crise que foi gerada pelo Covid-19. Deixa eu falar um pouquinho sobre a due diligence. A due diligence segue o curso dela com algumas variações e variações importantes. E eu faço uma analogia aqui à época do compliance. Na época do compliance, quando começou o compliance no Brasil, veio com o movimento da Lava Jato, né? E aí depois a nova lei anticorrupção e diversos movimentos de toda a comunidade brasileira que exigiu mais, né? Foi toda uma comunidade, o Brasil estava exigindo mais compliance nos negócios, e aí a gente começou a ser demandado, todos os escritórios de advocacia, nós todos foram em processo de M&A, a que a gente pudesse fazer a due diligence compliance também, checar o compliance da empresa, se ela estava cumprindo com as obrigações dela, de anticorrupção, de imagem, os próprios sócios, e passou a ser muito comum e quase obrigatório em todos os processos de M&A. Tá? Essa analogia que eu faço com o Covid. O que vai mudar? Vai mudar algumas coisas. A gente vai continuar fazendo a mesma due diligence, a mesma auditoria, onde a gente vai checar processo, vai checar passivo, vai checar a parte trabalhista, vai checar a parte fiscal, vai checar os contratos, vai checar a parte societária, mas com algumas variações. Na parte de contrato, por exemplo, o que eu faço? Eu faço um resumo, a Silvia me contrata no banco para comprar uma empresa, a gente faz um resumo dos contratos principais da empresa, a gente resume, a gente lê todos os contratos, faz um resumo daqueles contratos principais da empresa
e entrega para ela um extrato daqueles contratos e o mais importante ali é se há algum efeito no contrato da consumação da compra e venda da empresa. Ou seja, se aquela parte que está sendo contratada, que é parte daquele contrato, ela tem que ser informada da venda do controle da empresa ou venda de parte da empresa, ou tem que consentir. Muitos contratos exigem isso, que eles têm que consentir. Quase todos os contratos financeiros exigem esse tipo de cláusula. Então, a gente faz essa análise porque isso é uma condição que a gente chama condição para você cumprir antes do fechamento da operação. Então, você tem condições a cumprir antes do fechamento da operação. E a gente aponta esse tipo de cláusula no contrato e aponta e faz essa análise do contrato. Vamos continuar fazendo isso, mas, além disso, a grande preocupação hoje dos compradores é se as empresas estão cumprindo os contratos. Então, estendeu a due diligence. Antes a gente não se preocupava com isso, não era obrigação do advogado, e nunca foi, saber se aquela empresa está cumprindo com o contrato. Você só sabia se a empresa estava cumprindo com aquele contrato ou não se houvesse demanda, notificação ou demanda na justiça. Mas hoje não, com o Covid, houve uma quebra de contrato geral, todos nós quebramos contratos, por força maior ou não, mas quebramos contratos, todos nós quebramos contratos. Então, no processo de due diligence, essa parte vai se alongar de uma forma absurda. Então, a gente está vendo isso já e as pessoas estão muito preocupadas com os grandes e médios contratos das empresas. Os pequenos contratos não, isso você realmente releva. A segunda parte, a parte tributária, isso a Silvia mencionou no começo, houve diversas medidas provisórias, muitas foram convertidas em lei, outras não. Houve diversas medidas que é até difícil para todos nós acompanhar o que foi feito nesses últimos 3 meses, 3, 4 meses. E aí a gente precisa entender se a empresa aderiu, se não aderiu, se ela aproveitou ou não aproveitou, se houve, então, diferimento, débito, etc. Isso vai mudar um pouco também, porque isso vai perdurar 5 anos. Não é uma coisa de 5 meses. Vai perdurar 5 anos. E a gente vai ter que analisar o período Covid. Então, existe hoje na nossa lista de documentos especial, uma pasta que chama período Covid, que a gente pede especificamente informações referentes a esse período, cada setor está sendo regulado de uma forma. E diversas coisas, multas pequenas, às vezes aquele setor, eles isentaram multa ou postergaram o pagamento de multa. Isso tudo é um passivo. Isso tudo é um passivo que o comprador, em algum momento, vai pagar. Então, se você, numa due diligence, não fizer a pergunta certa, a resposta não virá. E a gente não sabe fazer essa pergunta. Essa pergunta nós estamos inventando ela agora, porque a gente não sabe. Até então a gente não fazia esse tipo de pergunta. Então nós temos que ser proativos e criativos e entender aquele setor antes de entrar no processo de due diligence para fazer a pergunta certa e pedir o documento certo. Porque a outra parte só entrega o documento que a gente pede. Ninguém vai ficar entregando documento sem pedir. Então, o processo de due diligence vai mudar, Paulo, está mudando, já mudou, vai ser mais extenso um pouco. O prazo, normalmente, ele sempre põe nas costas do advogado e do auditor. Eu acho que não vai mudar muito, vai continuar esse prazo de 30 a 45 dias, que é mais ou menos sacramentado no mercado, que é o prazo que se espera de uma due diligence bem feita, em torno de 30 dias. Eu acho que a gente vai continuar fazendo em torno de 30 dias, vai ter mais gente fazendo, mais braço, para a gente conseguir entregar um due diligence de uma empresa a contento. Eu concordo com você na questão aí da due diligence. Eu acho que se a gente estivesse falando de anos atrás, né, 5, 6 anos atrás, ou talvez até um pouco mais, ainda. A gente fazia um trabalho de due diligence com data room, que todo mundo sentava e via as salas, né, e tal. Hoje em dia, eu acho que até um pouco mais, acho que talvez 6 anos é pouco tempo, 10, 15 anos atrás.
Hoje em dia já é tudo muito, já era antes da pandemia, tudo muito digital, né? Já se colocavam as informações digitalizadas dentro de um data room virtual, que até facilita muito você identificar quanto tempo o advogado, o auditor ficou mais num determinado documento, quantas vezes ele voltou ali para reler o documento e tal. Tem até uma inteligência por trás em relação à utilização do data room virtual. E eu acho que nesse aspecto, né, de estar em casa ou estar no escritório, não teve muita mudança justamente por isso. O que eu acho que muda um pouco, só para complementar, na minha opinião, é a ausência da possibilidade de discussão, né? Eu acho que quando a gente está no mesmo ambiente, num escritório, eu vejo muito isso porque a gente já voltou fisicamente, praticamente a gente tem 80% do escritório hoje já fisicamente trabalhando aqui, a gente vê uma mudança muito grande do ponto de vista de discussão, né? Quando você pega o telefone para discutir, coloca as pessoas e tal, um pouco do que o Luiz comentou, do olho no olho, da discussão com o cliente aqui e ali, a mesma coisa eu acho que com a equipe, todos trabalhando no mesmo ambiente, a gente ganha muita eficiência. Obviamente, trabalhando remotamente, perde um pouco isso. Então, acho que é um ponto importante. Mas o restante, acho que é isso mesmo. Não teve impacto de fazer o trabalho ser feito em casa ou o trabalho ser feito no escritório, justamente por essa questão virtual. E esses desafios novos, né? Eu acho que, assim, tanto para os contratos a serem feitos, e vale também para a due diligence, obviamente, que tipo de situação eu tenho que vivenciar hoje que é um risco diferente, né? Que eu não tinha antes e posso ter. Eu posso ter um questionamento trabalhista daqueles que estão trabalhando em home office, que antes eu não teria, por exemplo, questão de intervalo, intrajornada, questão de estar trabalhando em casa e não ter controle de jornada, isso é um problema, não é? Então, acho que acaba trazendo para algumas áreas um risco diferente que antes era mais fácil da gente mensurar ou tinha um pouco mais de histórico, então era mais fácil você identificar quais eram os riscos. Numa situação como essa, acho que criam aí outros elementos. Aquele que está trabalhando na empresa, tem algum risco adicional de contaminação? Como funciona isso? Qual é o tipo de possibilidade de parada da empresa ou não, que eventualmente venha a ter, e que isso vai repercutir. Então, acho que tem um risco um pouquinho diferente que antes a gente não tinha que se preocupar, e agora tem questões novas que, como o Luiz bem disse, a gente tem que imaginar um pouco e criar em cima disso, em cima da situação, já com a situação acontecendo. Em relação às operações anteriores, obviamente que os contratos prevêem questão em geral, né, e nem precisaria prever, porque tem disposição específica no Código Civil de caso fortuito e evento de força maior. O que os contratos trazem é uma definição do que seriam esses eventos e do que seria essa chamada cláusula de efeito material adverso, né? Acho que tem uma questão importante aí, que o Luiz também comentou, no sentido de que as cláusulas são muito parecidas, né? Então, todo contrato de compra e venda, a gente sabe que cláusulas tem que ter, mas cada situação você vai regular de uma maneira muito própria, né? Seja pela situação das partes que estão envolvidas, seja pela situação da empresa, né? Seja pela situação eventualmente regulatória que uma das partes ou as duas partes estão sujeitas. Então, eu acho que, por mais que os contratos estivessem muito bem elaborados, como a gente nunca tinha vivenciado algo similar ao que a gente vivenciou nesses últimos meses, muito difícil imaginar que os contratos estivessem à prova de bala para essa situação, né? Por mais que a gente pudesse criar e imaginar, eu acho que imaginar uma situação como essa, de tamanha gravidade e de proporção no mundo inteiro, é bem complexo. O que eu vi ao longo desse tempo, eu não vi nenhuma discussão, não vi nenhum processo ou arbitragem que tenha sido iniciado em razão de uma ausência de disposição contratual para a situação específica e, eventualmente, uma cobrança de earn-out, um cálculo, alguma coisa nesse sentido. Não tive essa experiência, mas o que eu vi, e isso me deixou bastante feliz, assim, eu vi muita flexibilidade das partes para negociar questões que eventualmente eram trazidas pelo Covid, de lado a lado, seja mercado financeiro, seja fora do mercado financeiro, seja pelo regulador. Então, assim, eu senti de todos, né,
e um pouco diferente aí da experiência do Luiz, de todo mundo estar questionando, eu vi uma experiência um pouco diferente, que me surpreendeu muito positivamente, no sentido de que temos um problema aqui, a parte manda uma notificação, vamos sentar e vamos conversar e vamos entender o que a gente pode fazer, porque eu entendo a sua situação, mas eu também não posso ter um prejuízo tão grande, vamos chegar numa situação meio de caminho, né? E isso eu vi em várias situações diferentes, seja uma operação de mercado de capitais, uma coisa mais complexa, seja numa operação de recuperação judicial até, em que os credores ficaram, de certa forma, um pouco mais flexíveis para uma negociação, para a continuidade do negócio, seja numa operação de M&A propriamente dita, que já tinha sido fechada e agora tem uma parte de execução do contrato, né? Então, eu senti, pelo menos nos primeiros momentos ali, depois que a poeira baixou um pouco, né, depois de abril, assim, uma certa flexibilidade de negociação de prazo, uma certa tom de negociações um pouco mais leves do que a gente via anteriormente. Então, assim, não sei se foi uma experiência muito particular, mas foi uma experiência, em alguns casos, com pessoas bastante diferentes, de setores diferentes, que me causou aí uma surpresa positiva. Acho que não tive essa experiência de ter problemas e de vamos entrar com a ação e vamos discutir. Claro, tem situações que realmente ainda estão em negociação e eventualmente não foram concluídas e não necessariamente não vão ser objeto de uma arbitragem ou de um processo mais à frente. Mas até hoje, onde eu vi, foram pontos bastante abertos para negociação de todos os lados. Muito bom, excelente. Paulo, deixa eu só dar um ponto aqui, só acrescentando. Eu deixei de falar, quando eu falei do tipos de M&A, eu falei de 3, eu falei que existiam 5, eu esqueci de mencionar 2, eu parei no Private Equity. Eu falei das startups, né? Venture Capital, Private Equity, aí depois existe um que a gente chama de investimento privado. Investimento privado, normalmente, são investidores institucionais, não necessariamente fundos, mas investidores institucionais, onde investem em empresas não listadas, com o intuito dessas empresas crescerem, estarem listadas, e aí ter o evento de liquidez, que a gente chama, que é a saída desses investidores privados institucionais. E, por último, que a gente chama de large buyouts, que são os M&As de empresas listadas, que aí você tem toda a regra de empresas listadas, que são os maiores M&As, que a gente chama de primeira página do valor. Então, só queria terminar desses 5, que eu esqueci de mencionar esses últimos 2. Legal, ótimo, Luiz. Muito bom aí para situar as pessoas nas escalas de operação, né, que vocês ensinam no dia a dia. Também é bom saber que o bom senso sempre prevalece, né? Que as pessoas estão dispostas a renegociar e por conta aí da pandemia, aceitam muitas vezes rediscutir os contratos. A gente também, em algumas situações, já vencemos partes muito inflexíveis, né? Com muita dificuldade de renegociar. É bom saber que hoje tem uma consciência para saber que o momento que estamos passando impacta muito. Bom, um outro ponto que a gente poderia abordar aqui, a gente falou muito das operações de aquisição, basicamente, né, as operações mais tradicionais. Mas considerando o mercado como um todo, né, quais seriam outras opções de investimento, ainda mais considerando esse momento? Vamos supor que eu tenho uma empresa madura para passar por um processo de venda, mas o mercado mudou, existe uma incerteza sobre o mercado e o meu crescimento seria interessante, eu ter uma injeção de capital, eu pensava em um sócio novo. Existe alguma outra modalidade, algum outro tipo de produto que o mercado comumente trabalha e que talvez hoje esteja mais em voga e que poderia ser utilizado, até considerando o Luiz colocou na fala inicial dele, que existe muita liquidez no mercado e há alguns anos o mercado está muito líquido. E acho que o nosso mercado também está mais estruturado, com mais fundos, né? Fundos próprios de venture capital, fundos próprios de private equity. Esses fundos também precisam dar satisfação para os seus investidores, precisam ter operação, mas muitas vezes o apetite para um M&A não existe no momento. Existem outras situações, outras saídas, outros produtos que
que o mercado trabalha para esses momentos? Silvia, você que está com a experiência dentro do banco, o que você acha? E depois a gente passa para o Luiz, com a experiência do cliente, daquela pessoa que está dentro do escritório, imaginando que vai passar por uma rodada de investimento, o que ela teria de alternativa? Então, no mercado financeiro, como é que vocês olham isso? O M&A é a única saída ou você tem outros produtos, outras situações que se adequam do mercado de uma forma geral e também agora nesse momento de pandemia? Bom, eu acho assim, do ponto de vista de opções, né, o M&A é uma saída da operação, né? Obviamente você tem aí possibilidade de fazer uma junção, ter um sócio minoritário e tal. O que eu vejo, assim, acho que hoje o mercado, ele tem, principalmente o mercado de capitais, a gente está com uma possibilidade aí bastante interessante, né? A gente tinha no início do ano 20 IPOs já em andamento na CVM para análise, né? A gente, obviamente, teve uma parada muito grande quando veio a pandemia e tem voltado com um crescimento bastante interessante, né? Tem um volume bom aí para o segundo semestre, algumas operações já saíram, mesmo durante a pandemia, saíram operações de abertura de capital, né? Que é o termo aí de IPO, desculpa estar utilizando aí os termos em inglês, mas é um pouco isso, o jargão é tão forte, né, em inglês, que a gente às vezes até esquece que está utilizando o termo. Abertura de capitais, então muita empresa abrindo capital, muita empresa fazendo o que se chama de follow-on, que é uma continuidade, um novo lançamento de ações de uma empresa já de capital aberto, seja para captar em mercado primário, ou seja, para a própria empresa, seja para captar no mercado secundário, para saída de alguns acionistas. Então a gente teve aí um volume bastante expressivo, maior já do que a gente teve no ano passado, em termos de volume de operações em análise na CVM ou já realizadas, já supera o de 2019. Então, assim, acho que tem, e obviamente as empresas vão se capitalizar para fazer operações no mercado de compra, de crescimento, de desenvolvimento, de, enfim, jorrar, né? O dinheiro vai chegar no mercado como um todo. Então, a sensação que eu tenho e que a gente tem discutido muito aqui é que vai haver uma concentração de alguns mercados que já tinham uma necessidade de concentração. Isso acabou acelerando muito em razão da crise, em razão, enfim, das deficiências todas, né? Você opera melhor se você tiver uma capacidade maior, então, junção de pequenas empresas ou empresas de médio porte acaba tendo uma força maior para a economia, então vai acabar tendo uma consolidação em diversos setores, e isso, via mercado de capitais, é interessante, porque a empresa capitalizada consegue fazer essas aquisições, então tem muita empresa indo ao mercado para captar recursos, para fazer operações de M&A depois de uma forma mais organizada. Alguns setores, como eu disse inicialmente, têm uma clareza maior, é mais óbvio imaginar que vai ter essa concentração, outros não necessariamente. Então a gente teve aí, por exemplo, operações de lojas de shopping de moda, né, de vestuário feminino, que não é óbvio, né, que ia ter condição de captar recursos num IPO. E a gente teve um IPO agora de uma empresa nesse sentido, que tem lojas de roupa feminina em vários shoppings. Não é tão natural assim a gente imaginar que nesse momento, com shopping fechado, ia conseguir captar no volume que captou. Então, acho que tem algumas surpresas acontecendo aí no mercado, porque as pessoas estão com uma visão mais de longo prazo, e não a visão da pandemia hoje, né? Acho que todo mundo entende que é uma situação diferente que a gente está passando, mas ela não é eterna, né? Ela vai ter um movimento de volta, de retorno, e as pessoas estão se preparando para isso. Do ponto de vista de outras alternativas, para tentar até eventualmente não fazer um M&A neste momento, em que você pode não ter a melhor negociação, dadas as incertezas, dada a sua situação, como o Luiz falou, de preço, né, que o preço que você tinha o ano passado não necessariamente é o mesmo preço desse ano, e não necessariamente você pode replicar isso para o futuro, né. Tem muitas operações aí, tanto que o governo federal acabou incentivando a ser feito, tanto via BNDES, como via Banco Central. Então, muitas operações de crédito foram favorecidas, vamos dizer assim, pelo Banco Central, muitas amarras que existiam antes foram
retiradas e houve um incentivo muito grande a fazer operações de crédito de uma forma mais generalizada. Para você ter ideia, a gente aqui recebe do Banco Central semanalmente um pedido para confirmar se a gente tem interesse ou não tem interesse em fazer determinado tipo de operação de crédito, qual o volume de crédito. O Banco Central tem monitorado isso com uma presença muito maior do que fazia no passado, né? Semanalmente. Eu quero saber quem está dando dinheiro e como está dando. Por que ele quer isso? Porque ele quer ir melhorando as regras de forma a permitir que cada vez mais os bancos deem mais dinheiro, principalmente para as pequenas e médias empresas. O próprio BNDES soltou eu comentei aqui das licitações, soltou um edital durante a pandemia para dizer que estava disposto a integralizar fundos de investimento em direitos creditórios para empresas de pequeno e médio porte, para investir mais de 4 bilhões de reais. Então, enfim, um negócio super interessante, não é função direta do BNDES, e não era o que a gente via no passado, do ponto de vista de tipo de operação que o BNDES se envolvia, né? Então, eu vejo uma tentativa, principalmente do ponto de vista regulatório, de tentar prover o mercado de outras fontes de recursos que não só as fontes tradicionais, né? Tentando baixar cada vez mais juros, né? A gente vê aí as reuniões do Copom, sempre surpresas positivas, né? Então, e por mercado de capitais também a gente vê essa possibilidade cada vez mais clara para as empresas, coisa que a gente não via muito no passado. Obviamente, as pessoas que estavam investindo em títulos de renda fixa, com a caída dos juros, vão para a Bolsa, então tem mais capital dirigido na Bolsa. E eu vejo que as alternativas, isso não elimina o M&A, não elimina a possibilidade de M&A, mas traz ao M&A uma outra fonte de recurso que não era uma fonte tão óbvia quanto foi falado lá dos cinco tipos, né? Eu acho que acaba tendo aí uma questão de concentração, que era uma coisa que a gente via muito pontualmente em alguns setores. O hospital realmente é um setor interessante, que acaba tendo uma concentração maior. A gente viu o Redditor no Rio de Janeiro, a gente viu Notre Dame em São Paulo, e, enfim, outras tantas aí ao longo do Brasil. Mas alguns setores não era tão tradicional, não era tão claro a gente ver essas consolidações. Eu acho que a gente vai cada vez mais ver isso com a facilidade de acesso ao mercado de capitais, que sempre foi muito custoso, sempre foi muito difícil, sempre foi para empresas muito já amadurecidas para ir ao mercado, e hoje a gente está vendo um movimento muito diferente, né? Eu acredito que esse é um movimento sem volta, né? A gente discute muito isso aqui, que cada vez mais vai ter acesso ao mercado de capitais de uma forma muito mais democrática do que era antes. O mercado brasileiro ainda é um mercado muito pequeno, ainda é um mercado comparado a outros mercados muito incipiente. Muitas empresas tiveram que ir ao exterior para fazer captação, ao invés de fazer captação aqui, justamente pela falta de acesso que existia aqui. Eu acho que isso tem mudado muito. Em termos de capital estrangeiro, a gente tem visto também, no primeiro momento, teve uma parada de ingresso de capital estrangeiro, até para entender a questão de regulação, como eu mencionei, e a gente já tem visto uma volta bastante significativa no mercado também. A questão do preço é bem interessante, porque o real está bem desvalorizado, né, comparado a alguns meses, então, assim, acaba tendo um incentivo maior para o investidor estrangeiro trazer seu investimento aqui para o Brasil. Eu diria que esses são os principais issues aí, ou pontos que favorecem aí outras operações, além de M&A diretamente. Ok. Para acrescentar, eu acho que aqui a gente, voltando ao mercado de middle market, que é o mercado que vamos dizer assim, que tem um maior volume de operações de M&A, existem claramente duas lacunas muito grandes para uma empresa de middle market. A primeira é capital. Ela precisa, o recurso é escasso e ela precisa de capital e financiamento. E o segundo é capital humano. São os grandes problemas de qualquer empresa de middle market no Brasil. Tá? E esse problema é recorrente. Tá? O M&A é uma solução para resolver os dois problemas. Você injeta capital, de alguma forma no M&A, a gente chama de cash in, cash out, quer dizer, dinheiro na empresa, dinheiro para o sócio, então você tem uma combinação desses dois fatores. E com esse capital, você adquire capital humano. E com aquela experiência do entrante, né, que está comprando a empresa, comprando ela, de novo, 100%, ou parte da empresa, etc.,
você consegue dar uma injeção de novo capital humano naquela empresa. E é interessante a analogia que a Silvia falou do mercado de capitais, porque o que a gente vê é que aquela empresa entrante no mercado de capitais, daquele setor, vamos supor, setor de construção civil, de alta renda ou de média renda, uma vez que aquela empresa entrou, ela consegue ter uma injeção de capital maior que o seu concorrente. E aquele concorrente, para conseguir concorrer com aquela empresa listada, ele precisa se mexer. Por isso que o processo de M&A ele é tão pujante. Porque uma vez que tem uma empresa, e ele é tão ligado com o mercado de capital, uma vez que tem uma empresa listada, a outra empresa, segunda, terceira, quarta, quinta, décima, vai ter dificuldade, porque o acesso ao capital da empresa líder que está listada é muito mais barato, o custo dele de captação é muito mais barato, e ele consegue atrair os melhores profissionais do mercado, porque é muito interessante trabalhar para a empresa listada. E aí, essa ligação é intrínseca, é impressionante. Então, a gente vê muito, e aí você vê o acesso das outras empresas no mercado de capitais do mesmo setor ao mesmo tempo. Mas, antes disso, muitas delas têm que passar pelo M&A, que ela precisa dar o salto, que a gente chama, e sem esse salto ela nunca vai chegar lá. Ela tem que se profissionalizar, a gestão e a governança é ultra importante, ela tem que ter uma auditoria, e às vezes ela tem que cumprir etapas, e essas etapas são muito importantes. Além do M&A, existem outras diversas formas de capitalização para suprir esse gap. De novo, o gap, falta de financiamento e capital humano. Suprir o gap dessas empresas, médias, grandes empresas brasileiras. Então, o que a gente tem visto hoje no mercado, a gente tem que trabalhar muito com debêntures conversíveis e ações, que é instrumento de dívida, onde você dá a opção de converter em ações, e muitas delas, em alguns setores, são incentivadas. E o governo incentivou algumas debêntures. A gente tem aí debêntures de infraestrutura, com marco de saneamento, a gente está vendo um volume enorme, vai ter que ver capital estrangeiro. E a gente está vendo um movimento de fundos também, de captação de fundos para investir em infraestrutura, que são projetos muito grandes. Então, as debêntures são instrumentos interessantes que são usados e a gente está vendo um uso maior. Outro instrumento que eu tenho visto e tenho trabalhado muito com os bancos de investimentos, com esses instrumentos, que são instrumentos de dívida pura. Tá? Então, a empresa ela precisa de injeção de capital, ela precisa daquele capital e o balanço dela já não alcança mais aquele volume necessário que o mercado exige de proteção dentro do balanço da empresa. Então, o que faz? Existem special situations, situações especiais dentro dos bancos, onde eles estão oferecendo o financiamento que a empresa exige, e em troca dos juros, além dos juros de mercado, um pouco maior que os juros de mercado, essas empresas estão recebendo o que a gente chama de kicker, que é um valor se houver uma transação de venda da empresa nos próximos anos. Isso é uma operação muito interessante, porque você não vai ter um sócio, e tem hora que você não precisa ter sócio, você não quer ter sócio. Ter sócio é difícil, não é uma tarefa fácil para quem tocou a empresa a vida inteira. Então, muita gente não pode ter sócio dessa forma. E aí você consegue o dinheiro com um custo razoável e você paga um bônus, um incentivo, se você vendeu aquela empresa naquele patamar que você acha que aquela empresa vai valer. E ela, obviamente, só vai valer com esse dinheiro que o investidor investiu naquela empresa. Ele só vai dar o valor porque ele investiu naquela empresa. Então, esse kicker é um ganha-ganha. O investidor ganha e você que vendeu a empresa daqui a 2 anos ganhou também, porque a empresa valorizou com aquele capital que o investidor investiu. Eu estou vendo isso muito, a gente tem feito muita operação, são operações híbridas de mercado, usando esse tipo de financiamento. Muito bom.
muito interessante, muito oportuno saber que o mercado não se esgota, né? Que são diversas as opções, oportunidades, inclusive com iniciativas do próprio governo, via BNDES, via regulação, diminuindo juros, né, para aumentar o investimento em mercado de capitais, e as iniciativas de até debentures, né, como o Luiz colocou, tem uma natureza de dívida, mas serve para financiar a empresa, ou instrumentos que colocam capital e não necessariamente você tem o ingresso de uma nova pessoa na empresa, um novo sócio. E tudo isso passa pelo trabalho do advogado, né? Tudo isso depende aí da inteligência jurídica por trás e gera negócio para os advogados dessa área, que é muito importante para nós todos. Bom, agora acho que vamos caminhando aqui mais para as conclusões, e eu queria mais uma vez agradecer vocês, e acho que colocar aqui um cenário, um exercício um pouco de futurologia, né? Que a gente ainda não... Seria mais ouvir a percepção de vocês, profissionais experientes que são. Então, primeiro, ouvir o Luiz, imaginar para nós o que ele pensa do futuro, como é que a gente vai ter o cenário pós-pandemia, e aí de duas formas, né? Essa questão. Primeiro, do trabalho de M&A, da área de fusão e aquisições, o que você imagina, quais são as próximas perspectivas, quando acalmar esse cenário, a Bolsa já recuperou, o trabalho já voltou, a gente vinha num momento bom do mercado, como é que você imagina os meses pós-pandemia, o período pós-pandemia, e do trabalho em si, como é que você imagina que vai ser a rotina do escritório, a sua rotina profissional, e a Silvia, claro, no banco, a rotina profissional. Muitas pessoas falam desse novo normal, e aqui é uma provocação. Eu não acredito muito nesse novo normal, eu acho que a gente está passando por um momento muito complicado, mas a médio prazo as coisas vão se estabelecer e a gente vai voltar ao que era, talvez com mais home office, talvez com mais tecnologia, mas o mundo vai continuar sendo capitalista, onde a gente vive, e um poder grande financeiro, e as operações, imagino que, no meu ponto de vista, vão voltar um pouco ao que a gente tinha no passado, e o mercado em si da mesma forma. Volume de trabalho grande, as pessoas tendo que se especializar muito, estudar muito. Então, um cenário um pouco mais de mesclar uma vida mais tranquila, mais calma, que todo mundo gostaria, e um trabalho mais equilibrado. Eu acho que a médio prazo a gente vai voltar à loucura que a gente sempre viveu e que, de certa forma, continua vivendo na pandemia, né? Acho que a realidade da pandemia, a gente trabalha até mais, porque desconta o deslocamento, desconta o tempo de almoço, a gente fica conectado 15 horas por dia, às vezes, né? Então, eu vi um pouco isso de vocês, do ponto de vista do trabalho de M&A, do mercado em si, e aí do ponto de vista pessoal, o que vocês imaginam, como é que será o mundo pós-pandemia? Então, Luiz, primeiro com você e depois a gente passa para a Silvia. Obrigado, Paulo. Eu concordo com você. Eu sou otimista por natureza. Tá? Você tem uma ideia, eu comecei uma reforma no escritório no dia 16 de março, um dos escritórios nossos, o escritório de Belo Horizonte, dia 16 de março, e o escritório ficou pronto semana passada. Então, ficamos 4 meses em reforma. O escritório foi ao chão, jogado no chão, e a gente reformou um escritório de 1.500 metros quadrados em Belo Horizonte. Então, é otimismo total. Foi uma reforma muito interessante, modernizamos o escritório, estava precisando. Então, eu sou otimista, eu acredito que o mercado vai voltar de alguma forma. Ele já voltou, o mercado de capitais. Eu fiquei muito surpreso com as alterações da Bolsa, e esse volume de transação de pessoa física que a Silvia mencionou é realmente um dado fundamental. Há muita liquidez no mercado, o mundo inteiro precisa investir. Os juros hoje zero, é uma tendência mundial. Eu estava conversando com um advogado em Londres, quando eu falei que o Brasil, os juros está na faixa de 2%, que nunca teve tão baixo. Ele falou assim, aqui está zero. Aí eu refleti, eu falei assim, eu prefiro investir 0 na Inglaterra do que 2% no Brasil. E ele falou ao contrário, eu prefiro investir 2% no Brasil do que 0 na Inglaterra. Quer dizer, ele tem a visão dele, obviamente.
E a visão dele está muito mais correta que a minha, porque a gente tem essa tendência barrista contra o Brasil, etc. Mas a realidade é que o Brasil é um país ainda em desenvolvimento, com grandes dimensões, com um mercado muito pujante, e que a gente precisa de recursos. A gente precisa de uma abertura maior do governo, a gente precisa acelerar as privatizações. Eu sou muito a favor dos projetos de privatizações e de concessões também. Projetos de concessões e PPP no Brasil são muito evoluídos e muito avançados. O marco de saneamento é super importante para o país, super importante. Se a gente fizer bem feito agora as concessões nessa área de saneamento, a gente tem trabalhado muito para o BNDES na modelagem das concessões e assessorado agora os clientes estrangeiros nas compras e nas concessões do saneamento. Vai vir um volume de dinheiro muito grande, muito grande. E, obviamente, o mercado vai se mexer de uma forma absurda se realmente o dinheiro entrar e a gente tiver sucesso, né, nesses primeiros projetos. Projetos de infra, eles movimentam toda a economia. Eles movimentam a economia de uma forma absurda. Então, eu acredito que o mercado vai continuar, a gente vai ter um desenvolvimento muito grande, o mercado de capitais, o número de empresas vai aumentar, tem muita empresa boa na lista aí para entrar. Na hora que ela entra, essa empresa precisa crescer. Uma das formas dela crescer é comprando o competidor menor, então o M&A está ali toda hora. Então, esse mercado realmente ele gira de uma maneira interessante, é muito conectado o mercado de capitais com o mercado de M&A. Então, eu sou otimista quanto a isso. Uma questão particular, com relação à questão particular, eu acho que eu ouvi uma apresentação do cliente nosso, que é dono de um laboratório, um dos maiores laboratórios do Brasil, e ele mencionou na apresentação um fator muito importante. Ele falou que a gente não vai ter a vida pós-Covid. A gente vai ter a vida com Covid. E a gente vai ter que aprender a relacionar com esse novo vírus e com essa nova doença. E ele mencionou que, quando ele estava na faculdade de medicina, houve os primeiros casos de AIDS, e eles como médicos recém-formados, eles tinham uma dificuldade muito grande de tratar os pacientes de AIDS. Ninguém sabia se podia tocar, se podia conversar, se podia pegar naquela pessoa, como tratava, etc. E isso ocorreu com o Covid. E, obviamente, a gente já passou fases do Covid absurdas, já avançou muito esse processo da doença. A vacina vai ser mais uma fase a ser cumprida, mas a gente vai conviver com ele por muito tempo. Vai conviver com ele por muito tempo, como a gente convive hoje com a AIDS, naturalmente. Passou a ser uma convivência natural com o advento da AIDS. Então, eu acho que vai estar na nossa vida por muito tempo e a gente vai ter que saber viver com isso, com esse vírus e com essa doença. Todos temos que nos preparar. Eu não sei como vai ser a preparação, não sou expert nisso. As empresas vão ter que se preparar, os nossos escritórios vão ter que se preparar para isso, mas, obviamente, na nossa profissão de advogado, a gente precisa ter contato com o cliente, e isso faz muita falta, eu sinto muita falta de ter contato com o cliente, e contato com o seu colega advogado, porque nós não somos especialistas em tudo. Então, a gente precisa ter o contato com o nosso colega de advogado. E estamos sentindo muita falta desse contato. Então, a gente precisa, obviamente, as tecnologias ajudaram muito, e estão ajudando muito, e a gente não poderia imaginar fazer essa reunião que a gente está fazendo da forma que a gente está fazendo há 6 meses atrás. A tecnologia existia, só que a gente não usava. E hoje a gente está usando com uma naturalidade muito grande. Eu falei no começo, eu estou em Portugal. Estou falando de Portugal para todos vocês, e uma naturalidade muito grande. Quer dizer, vai ser o nosso dia a dia. Então, não tem... a tecnologia está aí e a gente vai continuar adotando e vai melhorar. Mas a gente vai ter que encontrar uma forma híbrida de poder encontrar com o cliente e ouvir a necessidade dele, assessorá-lo de uma forma mais próxima e encontrar com o nosso colega. Isso que eu estou sentindo falta. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar da volta ao normal, porque para mim já voltou ao normal, né? Assim, de certa forma, o fato de estar no escritório já
eu acho que é 8 ou 9 semanas já, é uma mudança, assim, muito diferente. Então, essa questão da pandemia já, obviamente, não saio, não vou em restaurantes, não é a mesma coisa que antes, tem uma diferença, tô com a máscara o tempo todo e tal, mas eu acho que eu já tô nesse meio híbrido, sabe? Então, assim, a sensação que eu tenho é que, como eu disse no começo, a tecnologia ajudou muito nesse período. Acho que para muita gente ainda vai continuar ajudando por muito tempo, né? A gente não está 100% aqui, as pessoas de risco estão ainda em casa, as pessoas que têm filhos pequenos, que não têm com quem deixar, né? Para a mãe, esse momento é um momento complicado, para os pais também. Eu ouvi aí os filhos do Paulo falando um pouco no fundo, enfim, a gente faz reunião aqui, escuta um pouco os filhos falando. Acho que existe uma tolerância muito maior hoje para algumas coisas que no passado não existiam, o que é ótimo, né? O fato das pessoas trabalharem de casa e tudo bem, e funciona, e mesclar um pouco o trabalho com questões domésticas, acho que a gente vai levar isso por um tempo ainda, em alguns setores ou para algumas pessoas. No nosso mercado aqui, a gente ainda não tem clientes vivendo aqui dentro do escritório e relacionamento tão próximo com o cliente, mas a equipe toda já voltou, do ponto de vista, né, mais operacional, então a gente já tem uma vivência muito grande. Eu diria que a gente já está vivendo um normal que imagino que vai ser muito próximo do que a gente vai viver nos próximos meses, talvez com até uma proximidade das pessoas maior ainda e tal. Concordo com o Luiz que a gente vai ter que viver com o Covid, né? Minha filha fala que até hoje o sarampo não foi erradicado. Você acha que a vacina vai vir e vai erradicar o Covid em uma semana? Claro que não. A gente vai conviver com isso por muito tempo, mas com um pouco mais de tranquilidade que a gente vivenciou no passado, aí alguns meses atrás, passado recente, e hoje também, né? Existe muita dúvida ainda do que pode acontecer, se você pode pegar o Covid mais de uma vez ou não. Então, acho que com o tempo as pessoas vão desacelerar um pouco, ficar um pouco mais tranquilas em relação a conviver com o Covid, né? A gente vê na Europa, né, você que está em Portugal, as pessoas já estão com uma clareza, uma tranquilidade muito maior do que a gente está vivenciando aqui, exceto no Rio de Janeiro, que todo mundo já está fazendo festa no Leblon, já está uma coisa mais carioca, vamos dizer assim. Eu acho que vai ter, assim, o Covid veio, na minha opinião, para acelerar uma mudança tecnológica que já estava pronta, como o Luiz mencionou, e a gente não sabia usar, e hoje veio para usar e vai continuar. Acho que deslocamentos de cidade, a gente, por exemplo, a sede do banco é no Rio, acho que não vai mais existir essa necessidade de ter uma reunião no Rio, vou para lá. Não, faz por vídeo, né? Funciona bem, não é exatamente a mesma coisa, mas funciona muito bem. Então, não é uma coisa que a gente tenha necessidade física de estar presente. Acho que as pessoas vão criar meios de evitar essa presença física ao longo do tempo e ficar com isso. Acho que vai ser uma herança importante. Mas acho que, como tudo na vida, a gente aprende, sofre, aprende e cresce, né? Então, acho que para fins de mercados, acho que a gente vai ter aí uma concentração muito grande em alguns negócios, como eu disse, né? Acho que esse momento que aconteceu agora vai continuar acontecendo, as empresas vão ter que se fortalecer e, para isso, vão ter que fazer algumas uniões aí, do ponto de vista de se tornarem mais fortes enquanto competidores. Então, é natural que aconteçam algumas consolidações em alguns setores, principalmente. Parte de privatização, o governo tinha, no começo do ano, uma ideia de privatização bastante ampla. A gente participou dos processos, basicamente todos as empresas que estão sendo privatizadas, tanto do ponto de vista estadual quanto federal, estão sendo coordenadas pelo BNDES. A gente está em 3 privatizações importantes, que a gente está fazendo toda a parte de estruturação, 2 no setor elétrico e uma de Ceasa Minas e Ceasa São Paulo. Então, assim, entendo que esse é um processo também irreversível, que veio para ficar e certamente trazendo muito mais qualidade do serviço público, à medida em que ele se torna um serviço privado, com redução de tarifas, com competição de mercado. Então, isso deixando o governo mais leve também, né, o Estado mais leve para investir naquilo que é importante. A gente viu agora quão importante é investimento em saúde, né? E por mais que a gente fale, poxa, o SUS não é bom, tem muita coisa para melhorar, quando você compara com os Estados Unidos, por exemplo, o sistema de saúde brasileiro é muito.
Então, assim, tem algumas coisas que realmente a gente é um pouco bairrista, contrário ao Brasil, mas tem muita coisa aqui que funciona muito bem, e esse momento da pandemia mostrou para a gente que mesmo com todas as questões políticas aí, com o ministro da Saúde, sem o ministro da Saúde, com o presidente se dando bem ou não, com STF, com governadores e prefeitos, a gente está passando, né, por uma crise incrível institucional e continuamos indo bem, né, com um número de recuperados elevado, enfim, acho que o brasileiro mostra a sua força nesses momentos, né, que eu acho que isso é uma coisa que realmente a gente tem que valorizar, não importa, a gente sentiu uma falta de governo grande aqui nesse momento, sem querer entrar muito na questão política aí, mas mesmo assim a gente conseguiu resolver uma série de pontos importantes, né, seja do ponto de vista da continuidade das reformas, da privatização, da continuidade aí e de ter sido muito ágil, muito rápido em mudanças regulatórias importantes, tanto a nível de governo federal, quanto a nível de autarquias e tudo mais. Então, eu acredito, assim, que as expectativas, para mim, as perspectivas são muito boas, porque eu acho que a gente passou por uma situação de crise muito rápida, que todo mundo teve que se preparar de uma forma, sem ter um plano de contingência prévio e muito estruturado, e eu acho que o resultado é bem satisfatório, né? Se a gente olhar para o mercado como um todo, tanto do ponto de vista dos escritórios, quanto do ponto de vista das empresas de uma forma em geral, a gente, claro, tem muita gente que teve problemas sérios e eventualmente não vai conseguir se recuperar, mas são questões muito pontuais. Eu acho que de uma forma geral a gente passou com certa tranquilidade, se é que é possível falar dessa forma, né? Poderia ter sido muito pior, né? Então acho que eu fico otimista também aí com as perspectivas do futuro. Acho que a gente vai ter muita operação pela frente, não só de mercado de capitais e M&A, mas também mercado financeiro como um todo, operações de investimento em fundos de investimento imobiliário. A gente vê que esse mercado é um mercado que está crescendo cada vez mais e é um mercado que acaba incentivando também um desenvolvimento urbanístico importante para as cidades, né? Acho que tem toda uma escadinha que vai se formando, e eu acho que a gente está aí numa situação bastante vencedora ao final na metade dessa crise, vamos dizer assim. Eu acho que a gente ainda não terminou, né? Ainda tem aí alguma coisa pela frente, mas acho que o grande ponto, assim, grave da crise já passou, que foram os primeiros meses da Covid, na minha opinião. Excelente, muito bom. De modo geral, as perspectivas são boas, né? Otimistas e esperando que tudo volte aí ao normal o quanto antes, pelo menos do ponto de vista financeiro e de trabalho. Bom, nós temos duas perguntas aqui do pessoal que está participando da live. Eles enviaram de forma privada pelo chat. E a primeira pergunta é do Ricardo Dragonetti, que está aqui conectado desde o começo. Acho que a gente respeitou bem o tema, o espaço de exposição, o tempo que a gente determinou, de 1h30, né? Agora 8h30 da noite. Então, eu vou endereçar essas duas perguntas e a Silvia e o Luiz respondem, né? Eu vou endereçar uma de cada vez. E acho que aí podemos fazer bem as respostas bem diretas e tal. E se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, utilize o chat. Bom, a primeira pergunta, que é do Ricardo Dragonetti, a pergunta dele é sobre o profissional da área de M&A. O que vocês sentem que é necessário para um advogado dessa área? Quais são os requisitos do advogado? E aquilo que vocês têm dificuldade de encontrar. Então, o que vocês gostariam que tivesse no profissional? Né? Ele é um advogado pleno para sênior, eu conheço ele, e acho que ele quer saber quais os diferenciais que ele tem que buscar para ser um bom advogado dessa área. Então, quais habilidades que não são costumeiras num advogado de M&A que vocês entendem que são importantes, né? Muitas vezes a gente fala saber societário e tributário, né? Seria interessante, às vezes as pessoas não conversam tanto com essas duas áreas e vocês passam por isso o tempo inteiro. O tributário, a gente não falou muito, mas é uma parte importante também de muitas operações. Ou como o Luiz colocou, o mercado de PPP, a Silvia também falou das privatizações, de certa forma, né, que está envolvido em alguns projetos. Um advogado que sabe direito público e direito privado é muito difícil de encontrar. Isso na minha opinião, né? Estou elencando aqui alguns exemplos. E a pessoa que tem esse diferencial, que sabe direito público e privado, certamente é muito bem recebida
pelo mercado, né? Na nossa época de formação, eu não me lembro de se falar muito nisso, até porque o mercado era muito menor, né? As áreas eram muito mais restritas. E a gente talvez fosse ficando muito especializado, né? Então, a pessoa que sabe direito público e direito privado, realmente eu vejo como raro, né? Meio que uma mosca branca aí para nós. Então, resumidamente, a pergunta do Ricardo é essa: quais são os requisitos básicos de um advogado de M&A e quais seriam os requisitos, os diferenciais, o que ele poderia ter e que é difícil de encontrar no mercado hoje. Então, podemos começar com a Silvia e depois o Luiz passa a impressão dele. Vamos lá. Eu acho assim, eu acho difícil a gente definir um perfil, né? Acho que depende muito de pessoa para pessoa. Mas, na minha opinião, o advogado de M&A, ele precisa conhecer, obviamente, muito bem societário, tem que saber escrever muito bem, porque eu acho que a sacada do contrato pode valer milhões ali na forma como você escreve e isso, enfim, não necessariamente é difícil a gente ter um advogado contratualista com especificidade de M&A. Acho que tem muito, obviamente, da prática, né? Mas acho que é bem importante saber escrever e entender que uma palavra numa cláusula pode fazer uma diferença bastante grande, né? E principalmente saber negociar, né? Na minha opinião, um M&A, assim, você pode saber muito de societário, você pode saber escrever muito bem, mas se você não tiver à frente da negociação de uma forma muito serena, muito respeitosa contra o lado e, ao mesmo tempo, entendendo bem a operação, entendendo bem o business do seu cliente e o que está sendo montado ali na estrutura, acaba a operação ficando prejudicada, na minha opinião, né? Então, acho assim, claro que passa por várias outras áreas, é importante entender de contencioso também, não tem dúvida, porque se você não tiver uma noção mínima de contencioso, você não vai saber que tipo de contingência vai ter aquela cláusula, ou que tipo de contingência aquele processo pode levar àquela cláusula, né? Então, acho que esses seriam, para mim, os requisitos principais: saber negociar de uma forma realmente muito abrangente aí, entender bem o business do cliente, que eu acho que é um ponto muito importante, porque você está vendendo, você está participando da negociação da venda ou da negociação da compra. Então, se você não entende quais são os pontos fortes e os pontos fracos, você não consegue endereçar adequadamente a operação no contrato. E como pontos adicionais, né, assim, que acho que é difícil às vezes a gente ver, é um advogado que entenda muito de contabilidade, sabe? Porque contabilidade às vezes parece uma coisa meio relegada, mas se você não entende bem o reflexo da contabilidade naquela operação, muitas vezes isso pode dar um impacto também de milhões na operação. Então, acho que quando eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que entendiam de números, entendiam de contabilidade, da parte financeira, isso ajuda muito também, né? Eu diria que esses são os pontos, para mim, pelo menos, os pontos chaves. Concordo 100% com a Silvia. Esse último ponto dela da contabilidade é importantíssimo para conseguir entender um balanço. O advogado de M&A precisa ler um balanço, precisa ter essa percepção. Só acrescentando, eu acho que no M&A ele precisa ser mais detalhista do que o normal. O advogado naturalmente já é detalhista, no M&A tem que ser um pouquinho mais, né? Eu acho que tem que ser um pouco mais detalhista e perceptivo, saber ouvir, porque a gente não sabe tudo, não tem condição de saber todas as áreas, então você tem que ser perceptivo e saber ouvir, saber diferenciar. E nessa percepção que você vai ser um bom negociador. E um bom negociador é a arte do contrato. Ser um bom negociador em M&A é um bom passo, é um grande passo. Isso aí, muito importante. Ontem a gente falou da multidisciplinariedade, né, com os representantes do departamento jurídico, e hoje a gente volta a esse tema, né, como o direito é dinâmico e cada vez mais você precisa ter conhecimento de áreas diferentes. Muito boas as respostas e importante para os advogados que estão assistindo terem claro isso, né? Outro ponto, a Silvia falou, tem que saber o negócio do cliente, conhecer a operação, e o Luiz comentou, são as operações de capa do valor, né? Como é importante também você buscar conhecimento no mundo dos negócios. Se você não entender o que está acontecendo, qual que é a operação do cliente, pelo que ele está passando, dificilmente você vai dar o apoio necessário que ele precisa, né? E o advogado precisa buscar isso também, né? Não ficar só
dentro das leituras jurídicas, mas ir para as leituras de negócios, seja jornal de negócio, revista de negócio, site, enfim, qualquer informação que ele possa buscar para aumentar o conhecimento econômico dele também. A Silvia, no banco, deve ter aí reportes de economia constantes, né? Que é uma realidade dos bancos. Isso chega para os advogados de negócio também, que estão aí envolvidos com toda a parte econômica. Bom, voltando para as perguntas, o Carlos Batista traz uma pergunta para nós aqui também. Ele gostaria de saber se nesse cenário, nessas mudanças de mercado, pela pandemia e no momento que a gente vive, se o Brasil está bem posicionado e, de certa forma, o Brasil apresenta alguma diferença competitiva em relação aos outros países. Se nosso ambiente de negócios ele traz alguma perspectiva diferente por conta da pandemia e se ela é positiva, negativa em relação aos outros países. Então, Luiz, se você quiser iniciar a resposta, fique à vontade. Tá, obrigado, Paulo. Eu acho que a gente tratou um pouco disso. O Brasil é bem posicionado, obviamente, pelo mercado consumidor. São poucos países do mundo com essa dimensão e o volume de dispêndio, né, de gente gastando toda hora. E o Brasil tem uma diferença de outros países, que é essa diversificação dos setores. Você pode investir em todos os setores, porque o Brasil tem um mercado para quase todos esses setores. E essa diversificação, são tese, que a gente chama de tese de investimentos, nem sempre dá certo nos outros países. A maioria dos países, aquele nicho de mercado é o nicho que dá certo. Se você vir aqui na Europa, eu estou a semana de férias aqui. A Europa é um caso clássico. Quer dizer, você tem países com economias muito desenvolvidas, Espanha, Itália, etc., que nem todos os setores são diversificados, recebem investimentos ou têm essa pujança que o Brasil tem, porque o Brasil ainda vai crescer em quase todos os setores. E essa diversificação da economia é que o investidor busca. Então, o Brasil é bem posicionado nesse sentido. Infelizmente, tem diversos problemas que a gente não vai entender, senão a gente vai ficar aqui até amanhã contando os problemas do Brasil, acho que todos nós conhecemos. Mas o Brasil hoje ainda é bem posicionado no mercado internacional. Eu concordo, acho que sim, acho que a gente realmente é bem posicionado pelas razões aí que o Luiz bem colocou. O único ponto que eu acho que ainda tem uma dificuldade grande, competitiva, é a questão da diversidade de decisões dos tribunais brasileiros, né? Eu acho que a gente ainda tem muita ausência de unicidade na interpretação da legislação. Então, acho que gera uma insegurança jurídica muito grande. Eu vejo que, às vezes, a gente acompanha algumas decisões aqui e fala, como é que eu vou explicar isso para um gringo, né? Como é que eu explico isso para um investidor estrangeiro? A gente tem muita incerteza de vai e vem de questões do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista tributário, do ponto de vista mesmo de decisões agora com recuperações judiciais, a gente vê aí alguns juízes decidindo de uma forma absolutamente contrária à legislação. Então, assim, infelizmente, eu acho que a gente ainda precisa amadurecer muito do ponto de vista de tribunais para poder ter uma tranquilidade maior do investidor ao investir no mercado brasileiro. Por isso, muitos deles acabam optando mais por arbitragem, né? Esses contratos, de uma maneira geral, em geral, são contratos regidos por arbitragem. Raramente se tem um contrato de M&A submetido à justiça comum, mas acho que ainda assim existe uma dificuldade. A gente vê, não com tanta frequência, né, mas a gente vê decisões arbitrais sendo questionadas no judiciário, tentativas de se derrubar por questões, enfim, mais diversas que possam existir. Então, eu acho que seria muito bom se a gente tivesse um amadurecimento nessa área, que eu acho que com certeza a gente conseguiria ter um poder competitivo muito, muito maior. É muito interessante essa questão da insegurança jurídica que a Silvia tocou. Ela esteve presente em todos os painéis até agora, sem exceção, em todos. O primeiro painel que eu comentei antes de começar aqui a live, né, na nossa conversa, que era de direito ambiental e direito penal, o tema era basicamente esse, era o bis in idem, a quantidade de penas que surgem do mesmo ato, né? E aí você vai para o direito ambiental, para o direito criminal de corrupção também, você
faz o acordo de leniência, faz o acordo de delação, cada um tem uma característica e a corrupção é a mesma, o ato de corrupção é o mesmo. Você está sujeito a 6, 7 processos com ato de corrupção. Ambiental tem uma concorrência de competências malucas, você sofre processo estadual, federal, administrativo, judicial. Então a empresa nunca sabe aonde que vai terminar. A Silvia exemplificou aqui o trabalhista, a recuperação judicial. Aí o pessoal do penal colocou a insegurança em relação às possíveis anulações de acordos de delação. Então aquela prova não seria válida para aquela delação específica, mas aquela delação originou diversos outros processos com base naquele acordo de delação, e as pessoas estão presas, e elas continuariam presas com base numa prova ilícita, quer dizer, nada mais injusto e inseguro, né? E os outros painéis também, o de interferência institucional, diversas situações de insegurança, até onde pode um poder interferir no outro. E aí, discutindo internamente com a diretoria, hoje de manhã, discuti isso com o Adriano, né? A gente começou o dia conversando e a gente falou, a gente precisa fazer um amplo painel, né? Um amplo debate mais para frente sobre a questão da segurança jurídica, porque as opiniões são recorrentes sobre isso em todas as áreas, né? É impressionante, todo mundo bate nisso. E não tem um movimento organizado para a gente falar sobre isso. Eu, pelo menos, desconheço. Então, se a comunidade jurídica, de certa forma, conseguir elencar, olha, a Silvia falou, se tivesse segurança jurídica, o Brasil atrairia mais investimento. Olha, né, a situação que a gente chega. Se tivesse mais segurança jurídica, talvez a gente não tivesse a supressão de liberdade das pessoas, que é um tema talvez o mais importante aí para a gente se preservar. Então, já fica Luiz, Sete, Silvia Bugeri convidados para o nosso painel de segurança jurídica, assim que ele for formatado, porque a ideia é a gente conseguir daí colocar, né, para os diversos ramos o que seria exemplos notórios de insegurança jurídica que a gente vivencia como operador do direito e como cidadão. Não é, Adriano? Se quiser dar algum comentário, fica à vontade, que eu estou aqui conectado à nossa live. Foi o nosso papo do café da manhã, né? Curiosamente. Foi. Paulo comentou isso hoje pela manhã e realmente em todos os webinars, acho que esse é um tema central. Vamos formatar esse evento e com certeza a gente espera contar com vocês. Parabéns, parabéns pelas exposições, foi realmente enriquecedor. Essa semana está sendo de alto nível, vocês mantiveram ou elevaram o nível, então vai ficar difícil para amanhã, vamos ver. É isso aí. Bom, então, Silvia e Luiz, acho que podemos partir para os agradecimentos, despedidas e considerações finais. Então, Silvia, fique à vontade para fazer suas considerações finais, depois a gente passa para o Luiz, caminhando aqui para o encerramento da nossa live de hoje. Bom, queria agradecer aí mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de dividir com o Luiz, foi um prazer, né? Acho que a gente trouxe pontos aí bem interessantes, bem gostosos de discutir, né? Parabenizo aí pela organização, pelas perguntas, pela condução, e acho que essa questão aí da segurança jurídica realmente é um ponto muito importante, né? Não importa a área do direito que a gente atue, a gente vê que tem essa questão, acaba permeando as diversas áreas. Então, enfim, acho que vai ser muito legal aí se vocês organizarem alguma coisa. Acho que a OAB realmente tem uma força muito importante para criar um movimento como esse, e tenho certeza que, do ponto de vista institucional, vai ser muito bom para todo mundo, né? Então, assim, acho que é algo realmente que é uma carência bastante grande que eu vejo no nosso dia a dia, né? Parabéns, Luiz, pela apresentação, foi um prazer falar com você, te rever aqui, acho que a gente já tinha tido contatos outros aí ao longo da vida, mas foi ótimo estar ao seu lado aqui nessa noite aqui. Obrigada a todos. Obrigado, Silvia. Obrigado, Paulo. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Foi um prazer muito grande. Eu adoro falar desse tema. Eu tenho uma paixão muito grande. Adoro estar numa mesa de negociação, numa transação, e adoro ajudar a fechar uma transação. Eu tenho um prazer muito grande com isso. Então, para mim, foi um grande prazer poder falar com vocês, com a Silvia, participar desse momento. E parabéns para a OAB de Pinheiros, a importância da OAB aqui para todos nós
dos escritórios, nós estamos todos dentro desse setor aqui, a gente precisa muito da força da OAB, e conte com a gente. O que precisar, a gente está à disposição, porque a gente precisa da Casa do Advogado e a OAB que nos representa. Obrigado aí, Paulo. Eu que agradeço, foi uma noite incrível, obrigado por ter aceitado o convite e por ter nos brindado com tanto conhecimento e de uma forma tão fácil, tão prática, né, que a gente consegue absorver tanta experiência e tanto ensinamento. Silvia, obrigado por tudo. Luiz, muito bom ensinamentos, obrigado. A OAB está de portas abertas para vocês, o que vocês precisarem, contem com a gente. A nossa ideia realmente é sempre desenvolver um bom debate, e acho que hoje vocês conseguiram nos presentear com isso. Gostaria aqui de agradecer a presença dos advogados de Pinheiros, parabenizá-los pela Semana do Advogado, pelo dia de ontem, e faço aqui especialmente hoje na figura do Rafael Lira. Rafael Lira é nosso presidente da Comissão de Cultura, trabalhou incansavelmente nessa pandemia, ele teve a ideia de criar lives e foram diversas lives, essa semana que tinha live o dia inteiro, ele está sempre conectado. E, além disso, é um grande advogado criminalista, então consegue aí conjugar as duas atividades de organizador de live e advogado. E agora são 2 por dia, né, Rafael? Então, obrigado pelo seu empenho, pela sua dedicação. E aproveitar e agradecer o Pedro e o Adriano, que estão aqui conectados e foram fundamentais aí na organização e desenvolvimento da nossa Semana Jurídica. Antes de encerrar e dar boa noite a todos, doutor Pedro, o senhor está conectado como ex-presidente da casa e nossa grande referência na OAB. Se você quiser tecer algumas palavras, fique à vontade, por favor. Não, Paulinho, só boa noite a todos. Obrigado, Luiz. Obrigado, Silvia, por prestigiar nossa sucessão. Sempre uma honra tê-los aqui. Muito bom, excelente. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos, fiquem bem, até a próxima. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado pelas palavras aí, presidente. Vou encerrar aqui. Você merece, valeu. Tamo junto, tamo junto. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Um abraço, Pedro. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.